Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender passo a passo a printar peras. Quer aprender esse projeto aqui todinho, do início ao fim? Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê UniArte. E se você é iniciante na arte de pintar em tecido, ou então quer aprimorar os seus conhecimentos, já se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Combinado? Ah, e um recadinho muito importante. Os arquivos complementares desta aula, como risco, guia de cores, foto colorida, você encontra gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. O link para participar do nosso canal do Telegram está na descrição do vídeo. Se eu fosse você, eu já clicava no link para participar do nosso canal do Telegram. Lá você encontra diversas aulas. Todos os links das nossas aulas aqui do nosso canal, os arquivos complementares e também recebe em primeira mão todas as notificações. Combinado? Agora, vamos parar de papo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, eu tenho aqui um arranjo. Para essa aula, nós estaremos utilizando aqui as cores marfim, amarelo-limão, amarelo-ouro, amarelo canário, verde pistache, verde oliva, sépia, azul cobalto e também o nosso branco. Além, é claro, da nossa misturinha, que eu já tenho aqui na minha bandejinha preparada com 50% clareador incolor e 50% de diluente, ok? Agora que você já entendeu as cores que nós vamos utilizar, vamos falar então dos nossos pincéis. Sempre utilizando pincéis do cabo amarelo lixado, tá? Da série 454 da Condor, mas também existem aí outras marcas, tá bom? Os nossos pincéis da série 421, que são os pincéis de cerda macia. O nosso pincel Pituá, eu vou estar utilizando aqui o número 6, tá? Uma numeração um pouquinho menor. E o nosso pincel Filete, tá? Essas são as referências. Agora, a numeração, sempre falo, né? Toda aula vai depender muito do tamanho que você vai riscar. Se o risco tiver menor, então você vai utilizar numerações menores. Se o risco for maior, então numerações maiores, tá bom? Então, olha só, para essa aula, nós vamos começar trabalhando diretamente com as nossas peiras. E o fundo nós vamos deixar para fazer por último, tá? Por quê? Porque eu vou aproveitar a tonalidade do fundo para fazer algumas florzinhas aqui, os nossos miosotes. E aí, eu vou precisar dessa tinta úmida, tá bom? E como esses miosotes vão passar por cima da pera, por esse motivo, eu vou começar a trabalhar, então, nas frutas, no caso, nas nossas peras, tá? Para a nossa pera, eu vou começar trabalhando com um pincel lixado, e aí eu sempre indico uma numeração um pouquinho maior, porque o espaço que nós temos aqui para trabalhar é um espaço grande, tá? Então, uma área maior para cobertura, pincel com uma cerda, né, com um tamanho, uma numeração maior, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, com o marfim. Se você já acompanha aí as nossas aulas no nosso canal, sabe que eu gosto de trabalhar com a tinta pura, tá? Nada contra para quem trabalha juntamente com o diluente, tá? A nossa misturinha eu vou usar mais
no fundo, porque eu necessito de uma área, de uma tonalidade ali um pouquinho mais suave, ok? Ó, tinta sempre arrumadinha no pincel, de um lado só. Eu vou estar trabalhando a área que eu quero aqui, um tom mais claro. Então, eu deposito a tinta e vou puxando. Não tem problema aqui, tá? A gente trabalhar com movimentos circulares, porque o movimento circular, ele vai estar espalhando essa tinta. Trabalhando uniforme. O importante aqui é você não exagerar na quantidade de tinta, manter aqui a traminha do tecido bem preenchidinha, ok? Feito esse processo, espalha bem essa tinta. E aqui no finalzinho, você já vai perceber que ela já vai mudando, né? Ela vai ficando ralinha. E aí, é nessa hora que nós vamos entrar com o nosso amarelo ouro, tá? Da mesma forma, eu inicio com o amarelo ouro, eu vou fazendo a transição aqui, ó, com o amarelo ouro, vou trazendo um pouquinho desse amarelo em cima desse marfim, fazendo a transição. Mas olha, perceba que aqui a gente tem um tom mais claro e ele vai ficando suave, tá? E esgoto essa minha tinta. Eu gosto de utilizar um paninho como auxiliar, porque eu vou tirando esse excesso de tinta aqui no meu paninho. E agora sim, nós já podemos começar a entrar com o nosso amarelo ouro. Ó, tinta arrumadinha no meu pincel. Eu posiciono ele aqui para o lado de fora, porque agora eu quero o contorno. E eu venho trazendo essa tinta em cima do meu amarelo ouro, ó. Movimento circular para fazer a transição. Quando a gente vai fazer transição, a gente fica com o pincelzinho aqui. Eu não levo lá na área mais clara e nem lá na área mais escura, ok? Com o próprio amarelo, eu vou começar a preencher aqui a parte inferior, ó. Faço o preenchimento, cobrindo toda a traminha do tecido, tá? Esse tecido que eu estou utilizando aqui, vocês sempre estão perguntando qual tecido é esse? Esse daqui é uma sacaria da Estilotex, tá? Mas é pano, realmente o pano de prato. Então, é o tipo de pintura que você faz rapidinho, para que você possa vender, né? E também ótimo para secar a louça, tá? Ó, então fiz todo o preenchimento aqui. A questão da pera, né? Existem vários modelos. Então, você pode deixar ela mais verdinha, mais amareladinha, vai depender muito do que você deseja. Ó, novamente, eu vou tirar o excesso de tinta, tá? E essa perinha aqui, eu vou trazer ela um pouco mais esverdeada, tá? Então, eu vou entrar com o meu verde pistache. Pontinha do pincel e vou trabalhar lá na pontinha, ó. E venho com movimentos circulares, ó, trazendo essa tinta em cima do meu amarelo ouro, fazendo a transição. Só a pontinha, vou trabalhar um pouquinho mais aqui também. E movimento circular, tá? Ó, já fiquei com ela ali um pouco mais verdinha, vou trazer o verde aqui também. Mas aí é uma questão de gosto, tá? Então, a gente vai colocando alguns pontos. Vou trazer um pouquinho do verde aqui embaixo, ó. E puxo, ó. Puxo, tá? Essa aqui é a base da nossa pera. Dei uma limpadinha nela na água, né? No pincel na água. E eu vou trazer agora o amarelo cádmio. Por quê? Porque eu quero essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais amareladinha. Então, o amarelo cádmio, ele vem para deixar esse tom um pouco mais
alaranjado, tá? Ó. Esse é o processo da nossa pera. Limpo o pincel, tiro o excesso e movimento circular aqui, ó, para trabalhar toda essa transição. Olha lá. Dessa mesma forma, nós vamos trabalhar as outras peras. Então, inicio com o meu marfim, trabalho toda essa base, com movimentos circulares, vou levando, preenchendo toda a traminha do meu tecido. Troco o tom para o meu amarelo ouro. Faço a transição, e aí é importante que a tinta esteja úmida. É uma primeira camada, né, de tinta. Então, eu trabalho com uma camada generosa de tinta, mas não deixo ela parada, ó. Eu vou estar sempre trabalhando com um pincel, né? Vou cobrindo toda a traminha, ó, trabalhando por igual. Agora, eu vou entrar com o meu amarelo ouro. Tinta para o lado de fora, para poder fazer esse contorno, ó, né? Tinta arrumadinha, ó, de um lado só do pincel, para o lado de fora, para fazer esse contorno bem bonito. E venho fazendo a transição. Ó. Vou trazer o amarelo mais aqui em cima um pouquinho. Lembrando, né? Cada pera é uma. Então, se você quiser ela mais amareladinha, também pode, tá? Trazer outros tons também. Ó. Venho com o amarelo e vou fazendo a transição. Paninho, tiro o excesso de tinta e agora eu vou entrar com o verde pistache. Ponho lá na pontinha, contorno. Tá vendo que ficou manchado? Volto um pouquinho com o amarelo, porque eu preciso fazer essa transição aqui, ó. Ó, movimento circular para tirar essa manchinha, ó. Mais um pouquinho do verde pistache. E venho fazendo a transição. Vamos colocar aqui mais um pouquinho, ó, na parte inferior. Amarelo. E o movimento circular sempre para fazer a transição, ou vai e vem, né? Pontinha do pincel, também vou escurecer aqui um pouquinho, ó. Limpo o meu pincel, né? Tiro o excesso, venho com o amarelo cádmio, e esse lado aqui, assim como a gente fez lá na outra, ó, vou trazer um tom um pouco mais amareladinho. Um amarelo mais forte, né? Um amarelo mais alaranjado. Ó. Limpo o meu pincel na água e vou fazer essa terceira aqui também da mesma forma. Ó, marfim. Movimento circular. Amarelo limão. Faço a transição. Amarelo ouro.
Vamos lá no contorno, ó, para tirar a marca do lápis ou do carbono, né, do material que você usou. E faço a minha transição. Pressiona o pincel no contorno com a tinta para o lado de fora, bem em cima da linha, ó. E trabalha o pincel, tá? Tirei o excesso, vou vir aqui com o pistache, ó, e vou com movimentos circulares trabalhar um pouquinho, deixar a minha pera aqui um pouquinho mais verdinha. Ó, pressiona e puxa. E aqui na lateral um pouquinho mais. Bom, o que você pode observar aqui? Essa aqui é a base, né, das nossas peras, tá? Fizemos isso com as três. Agora, a gente vai começar a trazer um pouquinho mais de profundidade. Como assim, Érica, profundidade? A gente vai trabalhar um pouquinho mais a luz e a sombra, tá? O que a gente está trabalhando aqui é apenas a tonalidade da minha pera. Agora, para que eu consiga trazer um pouquinho mais de volume nessa pera, a gente vai começar a trazer os tons um pouco mais escuros. E esses tons, além de me trazer a sombra, né, ela vai me dar um pouco mais de profundidade. Por exemplo, essa pera aqui está por cima, logo ela vai projetar uma sombra aqui, para que a gente consiga entender que ela está por cima, eu vou trazer um tom mais escuro. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, tá? Então, ó, com uma sujeirinha, você já pintou, você já tem toda uma base pronta. O que você precisa agora é apenas reforçar, tá? Então, venho aqui com o meu verde oliva, ó, pouquinha tinta, ó, é só a pontinha, tá vendo? Aí eu coloco aqui e desfoco. A pera, ela também tem um volume aqui, né? Essa parte é um pouquinho mais alta, ela tem uma profundidade aqui. Então, com a sujeirinha, ó, a gente vai fazer um Vzinho aqui. Limpo o pincel, venho aqui e desfoco, ó. Olha lá como a gente já, com essa sombrinha, a gente já conseguiu trazer um pouco mais de profundidade aqui. Ah, manchou, você não conseguiu desfocar? Volta com um pouquinho da outra tinta, para você conseguir mesclar esses tons e fazer aí, ó, essa profundidade, tá? Ó, mais uma vez, vou pegar aqui o verde oliva, aqui embaixo, ó, também temos uma profundidade, então, vou retocar lá na pontinha e trazer o tom ainda mais escuro. Olha a diferença dessa, que a gente já trouxe um pouquinho mais de profundidade com os tons escuros para as outras, tá? Os tons escuros, eles são essenciais, assim como a luz. Muitas vezes, a gente acha, ah, minha pintura tá apagadinha, né? Não tem volume, aí acha que tá faltando luz, quando na verdade é essa etapa aqui da sombra que está precisando, tá? Nesse caso, ainda não é nem luz e sombra, né? A gente está trabalhando mais a questão da profundidade mesmo da própria pera, tá? E é lógico, né? Se você observar, a gente trouxe o tom mais claro deste lado, o tom mais escuro vai estar desse outro aqui. Então, com o verde oliva, ó, eu começo a trazer a sombra da minha própria pera, tá? Um pouquinho mais. Ó, o Vzinho aqui, pra gente conseguir dar o volume, ó. Eu ainda continuo trabalhando com um pincel grande, tá? Achou que o pincelzinho tá grande? Vai lá, né, e troca. Agora, se você trabalhou a pincelada e ficou manchado, é sinal que o pincel
tá pequeno, tá bom? Aí faz a troca da numeração. Então, para essa base inicial, o ideal é trabalhar com o pincel lixado, principalmente nesse tipo de tecido, né? Porque é um tecido de sacaria. Então, ele absorve bastante a tinta. Ó, também vou aproveitar aqui, ó, e vou trazer um pouco mais de sombra lá no contorno. Eu venho puxando, ó, a gente vai afastando, tá vendo? Olha lá como a gente já conseguiu trazer um volume bem bonito. Pontinha do pincel, vou dar um pouco mais de profundidade, né, nesse Vzinho aqui. E aqui o nosso lado mais escuro, ó. Sempre puxando a tinta, trabalhando bastante com o pincel e não deixando tinta parada, tá? Trabalha bastante esse pincel. Olha lá, o volume que a gente já conseguiu com a nossa pera. Agora eu vou trocar o meu pincel. Eu vou trabalhar com o pincel de cerda macia. Vou usar aqui uma numeração pequena. Eu vou entrar com o sépia. O sépia, ele vai me auxiliar justamente nessa parte de sombra, tá? Eu vou pôr aqui na bandejinha, porque eu vou tirar o excesso, eu preciso apenas de um pouquinho, ó. Eu vou vir aqui na área mais do contorno mesmo, ó, e vou marcar essa sombra, ó. Pouquinha tinta, tiro o excesso, e nessa fase aqui, se você tiver com o dia muito calor, a base secou, aí sim a gente pode usar, ó, um pouquinho da misturinha, né, ou do diluente, ou do clareador, para nos auxiliar aqui nessa transição. Ó, consegui trazer um pouco mais de profundidade, né? Aí já é a sombra mesmo. É que nem essa partezinha aqui, ó. A gente vai pôr lá na partezinha mais profunda e eu vou puxando aqui, ó. E a gente fala que eu falo que é a bundinha da minha pera, tá vendo? Ela tem. Ó, eu vou puxando assim, deixando mesmo uns risquinhos, ó. Vamos trazer um pouquinho mais de sombra pra cá. Aí a misturinha entra na parte inferior do pincel. Ó. Limpo o pincel e também venho desfocando. Ela vai perdendo força, tá? Ó. Aqui embaixo. Para trazer um pouco mais de profundidade. E lá na pontinha, aqui também. Olha lá. Vou aproveitar esse sépia e já vou trabalhar aqui também, né? Esse galinho. Ó, com o sépia, vou marcando todo, preenchendo mesmo, tá? Não tem segredo aqui não. É realmente preencher toda essa lateral, ó.
tá? Vou limpar o pincel agora. A gente trouxe a área de sombra, agora eu preciso trazer a minha área de luz. Então, vou voltar a trabalhar com o meu pincel lixado, e agora com o branco, sujeirinha, ok? Sujeirinha, ó, tiro o excesso, vou vir aqui, ó, na parte mais iluminada, ó, bem devagarinho, eu vou acentuando, olha aqui a sujeirinha do pincel, né? Ó. Como a base tá úmida, ela vai absorver, tá? Então, é legal quando depois de seco, a gente também trazer aqui um retoque, tá? Principalmente nessa parte de luz também. Quando eu pego uma carga muito generosa, né, de tinta, ó, eu venho, coloco, depois eu volto para desfocar, porque aí a camada maior já saiu, né? E aí a gente tem uma camada mais fina. Olha lá. As minhas peras começam a ter um volume bem bonito, ó. Tá vendo? Todo o lado direito de luz, certo? Sujeirinha, mas eu também vou trazer aqui, ó, a minha contraluz, ó. A luz que bate aqui, ela reflete aqui, tá? Pronto. Aí agora é só trabalhar o brilho, ó. Tá vendo que ficou bem suave, né? Agora a gente vai colocar o brilho realmente, ó. Então, o brilho, ele é um pouco mais intenso, ó. Com o pincelzinho filete e o sépia, aí a gente vai ajustar aqui, puxando, ó. Bem delicadinho, uns fiozinhos aqui embaixo. Vou limpar e agora também vou trazer o brilho, ó. E está aí as nossas peras. Agora, dando sequência, nós vamos começar a trabalhar a folha. Para a folha, no primeiro momento, nós vamos usar o sépia, o verde oliva e o pistache. Depois eu vou adicionar o branco ao pistache para fazer um verde mais claro, para conseguir a parte mais clarinha, tá? Então, olha só, eu vou começar aqui na base inferior com um pouquinho do sépia. Troco, venho com o verde oliva e vou fazendo a transição. Preenchendo todo o fundo, ó. Vou esgastando aqui a tinta. E lá na pontinha, nós vamos entrar com pistache, ó. Venho, contorno, puxo, trazendo essa tinta e encontrando com o meu verde oliva. Ó, vou fazer a transição aqui. Vou preencher primeiro toda essa base e vou fazer a transição. Se for preciso, volto um pouquinho com o outro tom para mesclar, ó. Perceba que a gente vai fazendo aqui
um degradê, né? Ela começa mais escura, passa para um tom intermediário e fica com a pontinha um pouco mais clara, ok? Agora, com essa base úmida, e aí é importante, tá? Você se atentar com essa base úmida, ainda trabalhando com pincel lixado, eu vou trabalhar a minha linha central aqui e vou puxar, ó, de dentro para fora. Eu pressiono e puxo. O legal aqui é você pegar um pincel largo, porque você vai utilizar ele como medida, ó. Aí dou um espacinho, pressiono e puxo. De dentro para fora, ele vai indo, ó, vai subindo até chegar lá em cima, tá? Eu vou e volto várias vezes, porque eu não quero camada grosseira de tinta. Ó, novamente, tinta de um lado só do pincel, posiciono para o lado de fora e puxo, ó, de fora para dentro. Eu vou trazendo como medida, né, a própria largura do meu pincel. Então, pressiono e puxo. Sem deixar a tinta acumular. Olha lá. Todas as folhas nós vamos trabalhar dessa mesma forma para essa primeira base, tá? A gente não tá finalizando, elas ainda vão receber um tom aí um pouquinho mais claro, né? Um retoque nessas áreas de sombra, ó, mas ela já fica com a base pronta. Sépia tá por baixo, então abuso um pouquinho mais aqui essa etapa. Ó, sépia, verde oliva, faço a transição. Pistache aqui na pontinha. Olha o movimento circular aqui, ó, na mistura. Não levo lá e não levo lá. Paninho na mão, tiro o excesso. Venho com o verde pistache, né? Ela veio daqui do cabinho, ó. A gente tem que ter essa dimensão, tá bom? Puxo a minha linha central. E aqui também, ó, de dentro para fora, trabalhando a largura mesmo do pincel. E de fora para dentro. Tiro o excesso de tinta. Olha lá. Agora que você já entendeu o processo, eu vou fazer as outras bem rapidinho, tá? Sépia. Verde oliva. Lembrando que nenhuma folha é igual, né? Se você quiser fazer ela um pouquinho mais verdinha, outra um pouquinho mais, não tem problema.
e vou fazendo aqui a minha transição. Cobrindo, né, toda a traminha do tecido. Com a tinta ainda úmida, ou puxar, ó, saiu daqui, tinta de um lado só do pincel, até dar uma arrumadinha, puxo a minha linha central e vou, ó, dou um espacinho, marcando as nervurinhas. Tinta de um lado só do pincel, vou vir agora de fora para dentro, trazendo essa pincelada para a minha base aqui, ó. Sépia. Verde oliva. Faço a minha transição. Tiro o excesso e venho agora com o pistache. Volto um pouquinho com o verde aqui para fazer essa transição. De dentro para fora e de fora para dentro, marcando a nervurinha. Agora vamos aqui embaixo, ó. Sépia. Marco o contorno e eu venho puxando essa tinta, deixando ela falhadinha aqui. Isso ajuda bastante para fazer essa transição agora, ó, né? Porque aí a gente tem um pouquinho do outro tom e um pouquinho do tom, do novo tom, né? Então tem um pouquinho do sépia, acrescentando um pouquinho do verde oliva, e aí a gente tem uma terceira cor, né? Que é a cor intermediária ali, entre verde oliva e verde e o sépia, tá? Preenchi. Vou limpar aqui um pincel. Pegar o verde pistache, trabalho na ponta. A folha sempre na base, ela vai ser mais escurinha, e na ponta ela vai clareando, né? Porque a pontinha ela é mais velhinha, também toma mais sol, tá? Se você observar a natureza, e é sempre importante, né? Observação. E são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. E a pintura é isso. Além de você estar aprendendo a técnica, é você também observar, né? A gente precisa observar o nosso redor, tá? Ó, puxei.
Também vou trazer para cá, de dentro para fora. Tá vendo? A largura do pincel, ó. Depois eu venho de fora, sempre trazendo lá para a ponta, ó. Para dentro. Tiro o excesso, preservo a área de sombra. E a última aqui, ó. Sépia. Vamos preenchendo toda a traminha do tecido. Agora venho com o meu verde oliva. Faço o preenchimento e vou fazendo a transição entre um tom e o outro. Agora, com o pistache, faço a transição aqui entre o pistache e verde oliva, ó. Volto um pouquinho com o verde oliva para mesclar esses tons. E agora a pontinha. Com a tinta ainda úmida, tinta de um lado só do pincel, puxo a linha central e venho, ó. A largura do pincel, de dentro para fora e de fora para dentro. Bom, a base das nossas folhas já estão ok. Agora nós vamos trabalhar essa etapa do fundo. Para fazer o fundo, eu vou usar aqui a nossa misturinha e o azul hortênsia de início, tá? Depois a gente vai ter algumas áreas em que nós vamos trazer o cobalto e depois o branco, tá bom? Então, olha só. Eu vou usar agora um pincel Pituá. Eu vou estar utilizando aqui o número 6. Esse aqui é o 462 da Condor. O pincel precisa estar com as cerdas macias, então por isso nós hidratamos, tá? Mas a gente seca ele bem sequinho, tá bom? Vou utilizar aqui a minha misturinha e o azul hortênsia em partes iguais. Movimento o pincel aqui para distribuir a tinta por igual e dou uma giradinha e uma apertadinha. Vou lá no meu paninho já bem velhinho, tiro o excesso e eu vou trabalhar aqui, ó, uma base próxima ao meu risco, né, às minhas folhas, ó, e com movimentos circulares nós vamos afastando. Toda vez que eu vier aqui e recarregar, eu vou sempre próximo ao risco e conforme vou depositando a tinta, aí sim eu vou afastando, tá? E para que você consiga um fundo aqui mais suave, só com a sujeirinha que ficou no pincel e misturinha, trabalha com uma carga maior de misturinha, né? Ou de clareador, ou de diluente, se assim você desejar. Porque é dessa forma que você vai conseguir trazer um pouco mais de suavidade, tá? Ele vai ficando suave, ó. Ele vai perdendo força. Então, a gente volta. Próximo. Não tem problema se pegar um pouquinho da cor do verde aqui, por exemplo, tá? Não tem problema, não. Porque essa cor até fica bonita. Essa misturinha assim mais esverdeadinha, ó, tá vendo? Fica bonita também, ó. Finalzinho,
esgotei toda a tinta que tá no meu pincel, vou pegar só misturinha. Dessa forma eu consigo um finalzinho ali bem suave, tá vendo? Bem delicado. Ó. Nessa etapa, mais prontinho aqui. E também, não precisa fazer toda a volta, tá? Mas essas áreas mais profundas. Ó, ficou forte, tá vendo? Volto. Bem que aqui a gente ainda vai trazer os miosotes, ó. Misturinha, aproveito e faço esse finalzinho. Bom, olha só que fundo delicado e suave, né? Tá pronto, Érica? Não, não está pronto. A gente ainda vai trazer aqui um pouquinho mais de delicadeza, né? Um acabamento nessas folhas. Mas olha só como a gente já tem um fundo bem bonito, né? Bom, ó, base pronta do fundo, com ela ainda úmida, e aí eu vou trocar o pincel, vou pegar o meu pincel lixado, hidrato aqui na água, e agora eu vou trazer o meu azul cobalto, ó. Com o azul cobalto, eu vou trabalhar toda essa parte com pinceladinhas, ó, em X. Eu vou dando como se fosse algumas batidinhas, né? Ó, pode ver que ela passou por cima aqui da folha. Aqui também. Ó, vou fazer mais uns caminhos aqui. Tá vendo? Ó, florzinhas vão sair daqui, ó. Venho trabalhando. Eu vou fazer essas aqui, depois a gente faz mais aqui para baixo. Por que isso? Porque eu preciso dessas batidinhas aqui, dessa tinta ainda úmida, tá? Então, com ela úmida, agora eu vou entrar com o pincel de cerda macia e o branco. E nós vamos fazer as nossas folhinhas, ó, as florzinhas, tá vendo? Meia carga de tinta. E aqui eu faço como se fosse uma voltinha, ó. Vou e volto. Vou e volto. E vou fazer 4, ó. Uma, né? 1, 2, 3, 4. A quarta eu dou uma pontinha aqui embaixo, ó. Meia carga de tinta. E eu venho. 1, 2, 3. Perceba que a parte inferior do pincel, né? Ela fica mais ou menos no mesmo lugar, né? Que movimenta, ó, sobe e desce. Sempre com a tinta para o lado de cima. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos preenchendo, tá? Todos os espaços que você colocou as florzinhas, ó, né? O fundo, tá vendo? Começo aqui
Sobrou espaço, às vezes pode acontecer, né? Aqui não sobrou, mas você não precisa preencher todas. Às vezes pode fazer só 3, ó. Sobrou esse espaço aqui. Você vem aqui e faz só isso, tá? Como se ela tivesse por baixo. Com o restinho, venho aqui, dou umas batidinhas aqui, pronto. Voltamos a trabalhar com o pincel lixado e o azul cobalto. E vou trazer aqui, ó, mais algumas aqui. Aqui embaixo também, ó, a gente pode trazer. Aqui nesse intervalo. Pronto. Troco o pincel com o branco, meia carga de tinta. Venho aqui. Às vezes pode acontecer da sua tinta tá seca. E você pode usar a misturinha na parte inferior, ó, que o pincel vai correr, tá? Dá. Aqui embaixo. Olha lá, pronto. Para finalizar esses nossos miosotes, eu vou entrar com o amarelinho, pincelzinho, no meinho, ó. Eu coloco. Pode ser o amarelinho ouro, eu peguei o cádmio, mas poderia ser o ouro também, né? Ó, e a gente vem colocando os pontinhos como se fossem as sementes. Olha que gracinha, né? E essa corzinha dessa florzinha, ela tem de várias cores. Você pode trabalhar em outros elementos também, como violeta, né? E outras cores e outros arranjos. E ela vai muito bem, tá? Agora, para finalizar o nosso trabalho, né? A gente vai trabalhar essas folhinhas aqui, que eu gosto de dizer sempre, né? Que são botõezinhos, tá? Para isso, eu vou trazer aqui o pincel de cerda macia. Vamos trabalhar também com a nossa misturinha. E o nosso verde oliva e o verde pistache, tá? Vou começar com o verde oliva, ó. Posso pegar aqui. O legal aqui é a gente ter essa tinta um pouco mais fluida. Então, eu vou entrar com aquarela silk. Vou colocar aqui, ó, do ladinho, umas gotinhas. Molho o meu pincel lá na tinta. Molho aqui. Trabalho a tinta, deixo a tinta bem fluida. Com a tinta arrumadinha no pincel, eu vou vir aqui, ó, pressiono e puxo. Ó. Importante, a tinta tem que estar fluida e não aguada, ó. Pressiono e puxo. E aí a gente já vai conseguindo trazer esses botõezinhos, né? Ó. Trouxe essas aqui com o verde oliva. E essas que estão mais na pontinha, eu posso entrar com o meu verde pistache. Também, ó, molho lá no meu aquarela silk,
diluo essa tinta e agora com a tinta mais fluida, ó, eu venho posso pegar um pouquinho do verde aqui, dar uma, ó, verde, posso ir mesclando as cores, mas sempre trabalhando com essa tinta mais fluida, tá? Senão ela não cobre, ó. Se a tinta tiver mais fluidinha, pressiono e puxo. Aqui em cima também. Pressiono e puxo. Deixando tinta mais fluida. Pressiono. Um pouquinho do verde, sempre trabalhando com a tinta fluida, ó. E o movimento do pincel que é importante, né? Trabalho ele em pé, pressiono. Quando vai chegando na pontinha, eu levanto. E dessa forma, nós temos as mini folhinhas. Olha lá, tá? Acabou, Érica? Não, não acabou. Por que que não acabou? Porque agora, com a base das nossas folhas já estão aí um pouquinho mais sequinhas, então a gente vai trazer um tom um pouco mais escuro para acentuar. Então, eu vou pegar aqui o verde oliva, vou pegar aqui um pouquinho do meu sépia. Também vou diluir essa tinta, deixá-la aí um pouquinho mais fluida. É aquela partezinha que eu sempre falo, né? É o retoque, tá? Você já pintou, mas a gente vai voltar aqui, ó. E eu vou intensificar um pouquinho mais essas nossas áreas de sombra. E aí é legal você observar o seu, ó, a pontinha. Se esse lado aqui é o lado de sombra, né? De luz. Venho aqui na pontinha, trabalho esse contorno. Com a tinta mais fluida, ó, eu vou trabalhando. Um pouquinho mais. Também vou retocando, né? Ó, olha como já ficou diferente. Essa aqui tá por baixo. Então, vou trazer mais escurinho aqui. E aqui na ponta, ó. Vou fazer isso com todas, tá? Sépia, com um pouquinho do verde oliva. Vou colocar aqui umas gotinhas de aquarela silk, para que a minha tinta fique bem fluida. Venho e retoco. Olha como a área de... Não pula essa etapa de jeito nenhum, tá? Retoca essas áreas de sombra, aproveita para trabalhar um pouquinho mais toda a parte do contorno, de textura, ó. A borda.
contorno, né, da folhinha. Muitas vezes a gente pula essa etapa, e ela é uma etapa tão importante, aí você já vem logo com aquele tom mais claro, fala assim, ai, minha pintura tá tão apagadinha. Mas é lógico, você pulou essa etapa de trabalhar a sombra a luz só aparece com uma boa sombra, tá? Luz e sombra andam juntas. Então, muitas vezes a gente trabalha muito a questão da luz, fala, ai, é luz, mas esquece da sombra. Aonde tem luz, tem sombra. Se eu tenho uma luz mais intensa vai ser a minha sombra. Ó. Não podemos esquecer desse detalhe. Pontinha, aproveita para não deixar nenhuma marquinha. Aparecendo, né, do lápis. Retoco aqui também. E aí eu vou entrar um pouquinho com o marfim. E ó, para trazer essa partezinha de luz aqui também. Vou pegar até um pincelzinho menor. Para clarear aqui um pouquinho, né? Já que entramos com as sombras, agora a gente vai começar a trabalhar as nossas áreas de luz. Então, vou limpar o meu pincel, ainda trabalhando com o pincel de cerda macia. Vou entrar aqui na minha bandejinha, ó, com pistache e um pouquinho do branco, fazendo aqui uma erva doce, né? Também vou colocar aqui uma gotinha de aquarela silk para ter aqui uma tonalidade, uma tinta um pouco mais fluida, tá? Agora, com essa tinta mais fluida, levemente, eu vou apenas, ó, trazer um pouco mais a nossa luz. O mesmo movimento. De dentro para fora, de fora para dentro. E de novo, observe que eu estou usando como referência a largura do meu pincel, né? A mesma largura, a mesma medida que eu usei anteriormente, ó. Tudo que a gente fez continua, eu apenas estou intensificando mais, trazendo uma nova camada, a camada de luz. Ó, pressiona, puxa. De dentro para fora, de fora para dentro. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. O risco e os arquivos complementares você encontra gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. Então, clique na descrição do vídeo e participe. Agora, se você precisa de ajuda, de acompanhamento especializado para iniciar essa arte ou aprimorar aí os seus conhecimentos, na descrição do vídeo você também encontra um link para conhecer
todos os nossos cursos que estão com as inscrições abertas neste momento. Tenho certeza que tem um especial para você. Combinado? Ó, beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.